Então, pessoal, bom dia, né? Para começar o vídeo bem, vamos tá dando início aqui à nossa resolução de exercícios. Vamos começar aqui por essa questão que diz assim, ó, determine a área em metros quadrados do triângulo a seguir, sabendo que ele é retângulo em B, tá? Então, nós temos aqui, ele é retângulo aqui em B, ó, tá? Bom, para determinar a área, a gente tem diversos mecanismos que a gente pode fazer. Lembrando que a área tradicional é calculada da seguinte maneira: base vezes altura dividido por 2, tá? O problema aqui seria a gente determinar a altura desse triângulo, tá? A gente precisaria saber essa distância aqui como altura. Ou a gente calcularia o lado B como sendo a altura aqui, ó, de B até C como altura, e de B até A como sendo a base. A gente precisaria calcular essas distâncias. Então a gente poderia calcular usando distâncias, mas como a gente aprendeu e vai utilizar essa regra aqui para calcular para as nossas provas, então a gente vai usar um outro mecanismo aqui que vou estar mostrando para vocês, tá? Isso aqui. Bom, então vamos fazer assim. Para calcular a área, nós usamos essa fórmula aqui, ó. A área, ela é igual ao módulo do determinante, que eu vou mostrar para vocês quem é esse determinante dividido por 2. Então, quem que é o determinante que nós utilizamos para calcular a área? A gente vem, escreve uma matriz e pega, ó, o ponto A, que é o ponto 1, 3, sempre na ordem x, y, tá? Ó, ponto 1, 3. Tá vendo aqui? 1 no x, 3y. O B é o ponto 3 e 5. Tá vendo aqui? Escrevo 3 e 5. E o ponto C é 7 e 1. Sempre na ordem x, y. E a terceira coluna a gente completa com 1 para poder formar uma matriz quadrada, tá? Lembrando que só dá para calcular a área se tiver 3 pontos. Se tiver só 2 pontos, não tem como calcular a área. Se tiver 4 pontos, aí você pode usar 3 deles para calcular metade da área e aí multiplica por 2 para calcular a área inteira. Depois eu mostro para vocês, tá? Bom, como a gente sabe da técnica, a regra de Sarri, a gente repete a primeira e a segunda coluna, que facilita para a gente na hora da resolução. Então, o determinante ele vai ser dado pelo produto das três diagonais principais, somando, ó, essas três aqui. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5, mais 3 vezes 1 vezes 7 dá 21, mais 1 vezes 3 vezes 1, 3. E agora, subtraindo essas três diagonais secundárias. 7 vezes 5, 35, menos 1, menos 9. Tá? Portanto, o determinante, eu vou usar uma calculadora, para chegar logo no resultado e não perder tempo, tá? Então, eu vou fazer 5 mais 21 mais 3 menos 35 menos 1 menos 9. O resultado dá menos 16. Pronto. Achamos aí o determinante que é menos 16. Aí a gente substitui aqui, ó, módulo de menos 16 dividido por 2, tá? Módulo, ele anula o sinal, então fica 16 dividido por 2, que o resultado é 8. No caso, se for em metros, tá? Como ele pede aqui, então fica 8 metros quadrados. Alguma dúvida, pessoal? Bom, então tranquilo. Vamos para outra questão. Essa questão que a gente vai fazer agora, que eu vou mostrar para vocês, ela é justamente uma questão interessante por conta do que eu falei para vocês de quando a gente tem mais de 2 pontos, tá? Então pensa assim, ó. Olha só. Essa questão tem a seguinte informação. Nessa figura está representado um quadrado de vértices ABCD, sabendo-se que as coordenadas cartesianas do ponto AB são 0, 0 e 3, 4, então é correto afirmar que o resultado da soma das coordenadas do vértice D é como? Então a gente teria que calcular o AB aqui, mas eu não vou fazer isso, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer é o seguinte: determinar a área do quadrado, tá? Bom, pessoal, para a gente poder determinar a área do quadrado, e a gente sabe que isso aqui é um quadrado porque está falando aqui para gente, isto significa dizer que a distância, ó, a distância de A para B é a mesma distância de B para C, tá? Então a gente pode, por exemplo, determinar aqui o lado, né, desse quadrado e verificar qual que é o valor dessas coordenadas aqui para poder calcular a área do quadrado. Então vamos fazer o seguinte: quanto que vale, né,
a distância de A para B. Observe que ele tem um valorzinho aqui em A e ele vai ter um valorzinho aqui em Y, que vai ser B, tá? XY. Bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que observar nesse quadrado aqui é que nós vamos quebrar ele num triângulo dessa maneira aqui, ó. E aqui vai ser a distância de A para B. Como que eu calculo a distância de A para B? Não sei nem se vai fazer sentido o que a gente vai fazer, mas vamos tentar aqui, ó. A distância de A para B é a raiz quadrada de x de A menos x de B ao quadrado. Pode ser o contrário também, tá? A ordem não importa. E aqui do outro lado, y de A menos y de B ao quadrado. Então nós vamos substituir os valores. O x de A, o x e o y de A vale 0, o x de B é 3 e o y de B é 4. Então, na verdade, aqui nós vamos ter a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, tá? Professor, por que o senhor não colocou o zero? Porque zero menos qualquer coisa dá essa própria coisa, então o zero não vai influenciar no resultado. Então o resultado aqui vai dar raiz quadrada de 25, né? 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Portanto, a distância é 5, tá? Então, a distância aqui é 5. Ou seja, você tem 5 unidades de A para B. Ok? Então, feito aí. Portanto, como que vai ser a área, então, final, pessoal? A área vai ser 5 ao quadrado, ou seja, 25 metros quadrados. Esse é o valor da área desse quadrado aqui, já que um dos lados mede 5, então todos os lados individualmente vão medir 5 também, tá? Alguma dúvida? Ele não poderia, tipo assim, cortar já o 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, já cortar a raiz e somar 3 mais 4? Não, porque 3 mais 4 é 7. E 7 é diferente de 5, entendeu? Certo. Então você percebe que se você fizer dessa forma, vai dar erro. Show. Beleza? Beleza. Bom, vamos fazer mais uma questão aqui. Deixa eu escolher uma aqui bonitinha. Ó, outra questão que a gente vai modificar ela para o nosso conteúdo, tá? É o conteúdo de área. Olha só. Considere esse triângulo aqui, com essas coordenadas, tá? A, B, C, representadas pelos vértices e tal, blá, blá, blá. Então a gente não vai calcular ponto médio nenhum, nós vamos calcular a área, tá? Desse triângulo. Como que a gente faz a área desse triângulo? Mesmo processo que eu mostrei na primeira questão. Ó, vamos colocar o ponto A, colocamos o ponto B e colocamos o ponto C. Depois a gente preenche com 1 e pronto, temos o determinante aqui. Aí a gente repete a primeira e a segunda coluna. E a partir disso a gente calcula a regra de Sarri, tá? Multiplica as diagonais principais. Então é 3 vezes 9 que dá 18, mais 2 vezes 9 que dá 18, desculpa. 3 vezes 10 que dá 30, mais 3 vezes 10 que dá 30 de novo, menos, agora as secundárias, ó. As 3 secundárias. Então 10 vezes 9 dá menos 90, menos 6, menos 30, tá? Fazendo as simplificações, nós teremos então o resultado da seguinte maneira: 18 mais 30 menos 90 menos 6, o resultado vai dar menos 48, tá? Menos 48. Não vai dar nenhuma dessas alternativas porque a gente está calculando a área que não é o que a questão pede, tá? Então a área, pessoal, vai ser o quê? O módulo do determinante dividido por 2. Ou seja, módulo de menos 48 dividido por 2, que é 48 dividido por 2, ou seja, 24. Então a área desse triângulo aqui vai ser 24. Se tivesse dizendo ser em metros, centímetros, aí nós poderíamos dizer o que é essa unidade. Então a gente vai só escrever aqui o A, que significa unidades de área, tá? Alguma dúvida? Ok, tipo assim, a área sempre vai dar, tipo assim, um divisor de 2,
Ou pode Não. ocorrer de fração? Então vamos fazer uma confração? Bom, Já que você está pedindo aí, vamos fazer uma confração aí, então. nossa, fala aí. Mostrar uma confração aqui para mostrar que também cai fração. Calcule a área desse triângulo aqui que tem esses vértices aqui, ó. Então, como que nós vamos fazer isso? Mesmo processo de todos os outros, ó. Monta primeiro o determinante, coloca o ponto A, ponto B, ponto C. A ordem não importa, tá, gente? E aí coloca o 1 depois. Você pode colocar B, C, A, CBA, CAB e tal. Pode permutar aqui, tranquilo. Vamos colocar a primeira e a segunda coluna. Como eu mencionei com vocês, quando você muda a linha, linha da matriz, muda o sinal do determinante, tá? Então, no final, como vai ter que usar o módulo, tanto faz. Bom, vamos multiplicar as três diagonais principais, ó, 4, 8 e 2, tá? Só rapidão, tipo, eu não entendi que você falou quando muda o quê? Muda o sinal? Por exemplo, ó, tá vendo aqui que o resultado deu menos 48 desse determinante? Se ao invés de colocar ABC, eu colocasse ó, ACB, o resultado ia dar o mesmo, só que com o sinal trocado, o sinal ia dar positivo. Ah, sim. Tá? Eu vou mostrar com esse exemplo aqui para vocês verem. Ó, 4, 8 e 2, tá? Então vai ficar 4 mais 8 mais 2. E agora a gente vai fazer os três negativos aqui, ó. 16, 1 e 4. Então o resultado desse determinante, ó, 4 corta com 4, o 8 mais 2 dá 10, 10 menos 6 dá 10 menos 16 dá menos 6, menos 1 dá menos 7. Tá vendo que o resultado aqui deu negativo? O resultado deu negativo, vocês viram aí? Então, assim, resumidamente, para calcular a área, vai ser isso aqui, ó. A área é igual ao módulo do determinante dividido por 2. Então, o resultado vai dar 7 sobre 2. Tá? Você pode deixar em 7 sobre 2 ou 3,5. Aí é a sua opção. A questão acabou. Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Ó. Se você muda a ordem, por exemplo, se você coloca 1, 2, 1, 4, 1, 1, você coloca, vamos colocar o C no meio, tá? E o B no final. 2, 4, 1, tá? Só isso que eu vou mudar. O B com o C. Vamos ver o que acontece com o resultado determinante. Opa, aqui não é 2, 4, aqui é 4, 1, que eu mudei a ordem. E aqui é 2, 4. Aí, vamos calcular o determinante, ó. Aqui vai ficar, ó, 2, não, 1, mais 4, mais 16. Agora as três secundárias, ó, usando o menos. 2, menos 4, menos 8. Então, ó, o 4 corta com 4, 16 menos 2 dá 14, 14 menos 8 dá 6, mais 1, 7. Então, se você trocar a ordem de uma linha, o resultado vai dar o quê? Vai dar só vai dar o sinal, só que com o valor dele, o sinal trocado, né? Vai dar o mesmo valor com o sinal trocado. Então, essa é a diferença, tá? Quando a gente muda a ordem da linha. Mas como vai, no final das contas, você usa o módulo para calcular a área, tanto faz. Então, você pode usar dessa forma ou não, o resultado permanece sempre o mesmo, tá? Independentemente da forma como você está fazendo. Mas sem delongas, vamos ver outra questão aqui. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui é uma questão de estilo do que quando eu dou aula na computação, tá? Mas a gente não vai fazer dessa forma, tá? É o seguinte, ó. No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, representado nesse triângulo, ele pede para a gente demonstrar que esse triângulo aqui é retângulo, tá? Em termos do nível médio, como que a gente faz para demonstrar que esse triângulo aqui é retângulo, pessoal? Bom, a gente tem que mostrar que esse ângulo aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? No nível superior, a gente aprende uma fórmula que é o seguinte, ó, o cosseno do, do ângulo, tá? Do ângulo de 90 graus, ele é igual a 1, igual a 0.
E, consequentemente, nós precisamos mostrar que se eu faço o produto, né, dos lados, ele tem que dar zero no final. Basicamente é isso. Só que a gente não estuda isso no nível médio porque a gente não tem ferramentas adequadas de matemática para resolver isso. Então, como que a gente pode fazer para demonstrar que esse triângulo é retângulo aqui nessa técnica? A gente pode fazer de algumas formas diferentes, como usar o teorema de Pitágoras, mostrar que vale o teorema de Pitágoras aqui, ou a gente pode utilizar as regras de equação da reta, que a gente já aprendeu no segundo ano do ensino médio. Por exemplo, nós sabemos que a reta suporte, por exemplo, que passa de A até C, se ela for perpendicular à reta suporte que passa de C para B, isso significa dizer que uma é o inverso da outra, e com sinal negativo, tá? Então, a gente pode calcular utilizando essa regra aqui, tá? Com mostrar que duas retas são paralelas. Isso a gente estudou, pessoal, no caderno 8 do ano passado. Deixa eu ver se é o 8 mesmo. Peraí. Conferir aqui se é o 8. Aí eu não tenho o caderno 8 baixado. Mas é no caderno, se não me engano, é no caderno 8, tá? Porque esse ano eu ainda não dei esse conteúdo. Então é É, Kenner, no mas a gente caderno nem 8. tinha caderno 8 no passado. Então. Teve sim, pô. Teve Não, pô, no 5, passado só um teve ao Teve 4 4. no sim. primeiro ano e do 5 ao 8 no segundo ano. É Ah, o verdade, continuação. verdade. Ah, Então na internet, vocês podem encontrar isso na internet, tá? Olha só, vou mostrar aqui vou pegar aqui um coisa aqui, uma imagem e vou mostrar aí para vocês. Não, eu não quero salvar, eu quero copiar a imagem. Então olha só, essa aqui é a regra. Deixa eu abrir aqui, novo, tá? Então a regra é essa aqui, ó. Retas perpendiculares. Então, se duas retas são perpendiculares, as fórmulas da tangente é a mesma para elas, tá? Mas a gente não quer usar da tangente, a gente quer utilizar o coeficiente angular. Então, por exemplo, o coeficiente angular da reta R, ele multiplicado pelo coeficiente angular da reta S, vai dar menos 1. E aí, se você passa dividindo, você tem essa fórmula que eu mostrei para vocês. Ó. O coeficiente de um é igual a 1 menos 1 sobre o coeficiente do outro. Mas como que a gente calcula esse coeficiente? Por exemplo, o coeficiente de AC, ele é o y de C menos o y de A, dividido pelo x de C menos x de A, tá? E aí, é só substituir. Quem que é o y de C? Ó? É 5. Quem que é o y de A? É 3. Dividido. Quem que é o x de C? O x de C ó, é 3, tá? 3. E o x de A, ó, x de A, 1. Bom, 5 menos 3 dá 2. E menos 1. E 3 menos 1 também dá 2. Então o resultado aqui deu 1. Certo? Então vamos lá. Quem que é o coeficiente angular de BC? É o y de C menos y de B, x de C menos o y, x de A, de B. Substituindo, o x e y de C não muda, então fica 5 e 3 aqui. Não muda, né? Só muda o de B. O de B vai ser, ó, x é 7 e o y é 1. Então vai ficar 1 e 7. 5 menos 1 dá 4. 3 menos 7 dá menos 4. 4 dividido para menos 4, o resultado é menos 1. Então, juntando essas duas informações, ó, se eu quiser, eu posso fazer assim, ó, o m de AC vezes o m de BC tem que ser igual a menos 1. E olha só, quanto que dá o m de AC vezes o m de BC? Vai dar 1 vezes menos 1. E quanto que dá 1 vezes menos 1? Menos 1. Ou seja, nós mostramos, por essa regra de retas perpendiculares, que essa reta aqui, ó, BC, é perpendicular à reta C. Então, letra A, portanto, né, o triângulo é perpendicular em C. Então, ele é um triângulo retângulo, tá? Mostramos que ele é um triângulo retângulo. Mas aí, como que faz para calcular a área?
Para calcular a área, tranquilo. A gente já sabe a técnica secreta da aldeia da folha, que é só a gente pegar, montar o determinante, né? Vamos montar o determinante aqui. Vamos pegar, por exemplo, o ponto A, que é 1, 3, tá? Sempre x, y. Ponto B, 7 e 1. E o ponto C, 3, 5, tá? Sempre nessa ordem, A, B e C. Não necessariamente nessa ordem, tá? Mas é da ordem x, y, tem que obedecer. Não pode inverter o x com o y, tá? E aqui eu vou repetir a primeira e a segunda coluna. Bom, aí vamos lá. Vamos às três diagonais principais, ó. 1, 9 e 35, tá? Já estou fazendo o cálculo direto da multiplicação. E as três secundárias, ó. 3, 5, 21. Então, menos 3, menos 5, menos 21. E aí, como de quero, eu vou usar um calculador, tá? 1 mais 1 mais 35, menos 3, menos 5, menos 21. O resultado vai dar 8 positivo, tá? É a expressão 9. 9? É Ah. 1,935. Ah, 1,935, né? Então, vai somar aqui mais 8. Então, o resultado vai dar 16, tá? Vou conferir aqui. 1 mais 9 mais 35, menos 3, menos 5, menos 21. Resultado 16. Portanto, a área vai ser 16, né? Módulo de 16 dividido por 2, que é 8, tá? Então, pronto. Acabamos a questão. Então, deixa eu olhar aqui para a cara de vocês. Então, percebam que, assim, essa parte do conteúdo é fácil, tá? É só você montar o determinante e calcular o resultado final do determinante. Não tem muito segredo aí nessas questões, tá? Agora, para finalizar a aula, eu quero fazer uma questão diferente, uma questão com x, tá? Deixa eu ver se eu encontro alguma questão com x para descobrir qual que é o valor de x. Essa não vai ter, meu Deus. Só falta não ter agora. Bom, acho que não vai ter não, hein? Mas eu vou inventar uma aqui. Vou inventar uma agora, porque eu sou profissional. A questão é a seguinte, ó. Vamos pegar como base essa questão aqui. Bom, vamos lá. Só que eu não quero que eles sejam alinhados, tá? Eu quero para que a área... Quanto que vocês querem que a área dê? Fala um número aí, qualquer. 39. Então, para que a área seja igual a 39. Então, vamos lá. Como que a gente vai resolver essa questão aqui, ó? Determinar o valor de x desses pontos aqui, para que a área seja 39, igual o Arthur pediu aí. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vamos calcular o determinante. Vamos fingir que não tem x aí, tá? Vamos dar uma de doido aqui. Não tem x nenhum aqui, vamos fazer normal. Ó. Então, ponto A, ponto B e o ponto C. A gente acrescenta 1 na última coluna, tá? Fecha a matriz, e aí a gente repete a primeira e a segunda coluna. Finjam que não tem letra aí, tá? É só número. E aí a gente vai calcular o determinante, ó. Primeira diagonal dá 3x, 20 e menos 2. Então vai ficar ó, 3x mais 20 menos 2. Agora as três secundárias, ó. 12, x e menos 10. Então vai ficar menos 12, menos x. E como ficou menos 10, o resultado vai dar mais 10 aqui. E agora, é só a gente fazer, ó. 3x menos x dá 2x. 20 menos 12 vai dar 10. 10 mais 10 dá 20. Oh, desculpa, nada a ver, né? 20 mais 10 dá 30. 30 menos 12 vai dar 18. 18 menos 2
vai dar 16. Eu vou até fazer uma calculadora aqui, né? Vai que eu tenho errado esse trem aqui. Ó, é 20 menos 2 menos 12 mais 10. É 16 mesmo, tá certo. Então vai ficar mais 16. Pronto. Só que eu quero o quê? Eu quero que a área, né, na verdade, eu quero que a área cumpra essa regra aqui, ó. Ou seja, eu sei que a área vale 39, então vai ficar módulo do determinante, que é 2x mais d, 16, na verdade, dividido por 2. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o quê? Que módulo de 2x mais 16 é igual a 40, não. 39 mais 39, ou 39 vezes 2, o resultado é 78. 78. Isso. Como é um módulo, então a gente vai ter o seguinte, ó. Então a gente vai ter a seguinte regra. Daí, 2x mais 16 é igual a 78, ou 2x mais 16 é igual a menos 78. Nesse caso, a parte negativa não serve porque é uma área, então não pode ser negativa. Então, só essa parte de cima que a gente vai fazer. Ó. Então, 2x é igual a 78 menos 16, tá? Essa subtração aí vai dar o resultado de 62. Então, 2x é igual a 62 e, portanto, x é a metade de 62, ou seja, 31. Ora, então, para que esse determinante, a área dessa figura seja 39, tá? Desse triângulo, lembrando que o triângulo fica parecido com esse aqui, tá? No plano cartesiano. O x tem que valer 39, tá certo? O valor foi muito alto aqui do x, porque o Arthur escolheu um valor bem distante dos que estão aparecendo aqui, tá? 39. Por isso que, nesse caso, o valor do x tem que ser alto, tá? Mas vejam que é indiferente o valor que você escolhe, o processo de resolução é o mesmo, tá? Então, tipo assim, por mais que o Arthur tenha escolhido um número alto, o processo de resolução é o mesmo. Alguma dúvida? Não. Então, como vocês viram aí, a questão ao vivo aí, de a cores para vocês. Vou estar encerrando a gravação. Não saiam ainda que eu vou fazer chamada.